Olá, boa tarde, tudo bem? Pontualmente às 16 horas, estamos iniciando nossa live. Obrigado pela sua participação desde então. Eu queria pedir que todos vocês que tivessem, pudessem repassar também para os seus amigos, nas suas redes, que nós estamos aqui ao vivo e vamos ter uma live muito importante, muito interessante e de extrema importância para todos nós, tirar dúvidas, conhecer as pessoas e fazer com que esse intercâmbio de ideias possa continuar acontecendo mesmo em período de pandemia, em período em que nós estamos em distanciamento social. E eu queria aproveitar para dizer que eu quero mandar um abraço para todo mundo, que eu estou com muita saudade de todos vocês. Nós estamos vivendo nesse período em que a gente não pode se abraçar no contato físico, mas seguramente nós estamos nos abraçando através dos nossos corações, das nossas mentes, das nossas almas, dos nossos sentimentos, os mais profundos sentimentos de gratidão, de amor, de profunda alegria por estarmos vivos. Infelizmente, muitos nós não podemos, nesse momento, infelizmente, abraçá-los. Hoje é um dia que a gente já contabiliza mais de 20 mil pessoas que já morreram nesse país e só é motivo de tristeza, motivo de muita dor, de muito sofrimento. É um motivo para que nós, que somos humanistas, que somos pessoas que temos responsabilidade social, que amamos uns aos outros, nós temos só que repudiar por essa falta, de comando do ponto de vista do poder central, do governo do presidente Bolsonaro, que lamentavelmente não tem um comando único para atuar ao combate a coronavírus, a essa pandemia que é tão destrutiva, que ela destrói não só do ponto de vista da saúde. A pandemia ela não entra somente quando se trata deste processo de saúde pública, mas ela também nos traz muitos outros problemas com relação à questão da economia, enfim. Num país muito mais pobre, muito mais decadente socialmente, por essa falta de comando por parte do presidente Bolsonaro. Nós estamos com o senador Everton Rocha. Seja bem-vindo, senador. Quanta alegria. Eu tinha a maior vontade de lhe entrevistar, porque eu estou me sentindo o próprio Jô Soares aqui na bancada. Só que é a distância. A Sâmia me disse que o Ivaldo é o homem da live, entendeu? E ainda tem a canequinha aí, né? Tem a canequinha aqui, depois vou mandar uma canequinha da feirinha, tá? Tá. E aí, tudo bem? Tem também uma máscara também com a logomarca de senador. Que eu vou mandar. Senador, mas olha, muita alegria, mesmo a gente passando esse momento de muita dificuldade, de muito sofrimento. Hoje já passamos de mais de 20 mil óbitos nesse país. Mas olha aqui a sua máscara com sua logomarca, viu? Você vai ganhar. Manda para mim. Vou mandar para o senhor. Não pode fazer em escala, porque senão dá problema com o Ministério Público Eleitoral, viu? É só uma mesmo de... Simbólica, simbólica. Então, o que ocorre? Nós vivemos um momento de muita dor nesse país e com falta de condução única. O governo federal, me parece que não tem uma condução, não conduz a coisa de forma orgânica, de forma articulada. Cada um faz uma coisa, os estados ficaram assumindo esse papel, as prefeituras assumindo esse papel, quando na realidade esse é um papel, e você que é senador sabe que esse é o papel de um comando central do governo federal, até porque no bolo tributário, quem tem maior parte desse bolo é a União, não são os estados nem os municípios. Então, quem faz esse papel que deveria fazer o governo federal, infelizmente, não está fazendo. Eu queria ouvir
uma avaliação sobre este assunto inicialmente, depois nós vamos percorrer vários outros assuntos. Esse é realmente, nós temos, portanto, essa live ela vai tratar de uma abrangência do ponto de vista nacional, já que estamos tratando com o senador da República, tem uma diferença muito grande, o parlamento ele é dividido com a representatividade dos estados, e quem representa o Estado brasileiro, os seus estados, o Maranhão, por exemplo, é o seu senador, o Estado brasileiro é representado pelos senadores. O povo brasileiro, as pessoas, do ponto de vista numérico, ele é para a Câmara dos Deputados. Então, aqui nós estamos tratando de alguém que está no comando também, do ponto de vista do Executivo, mas tem essa responsabilidade de nos trazer este esclarecimento, senador, para o povo do Maranhão. Como é que está? Qual é a sua avaliação desse momento? Olha, Ivaldo, o momento que nós estamos vivendo, óbvio, um momento muito difícil do país e do mundo. Nós já vínhamos de uma crise profunda. Se você pegar desde 2018 para cá, aquele trauma que o Brasil viveu do impeachment antes de 18, aí você teve a eleição de 18, aí você teve essa eleição de 20, aí teve no meio desse intervalo um impeachment, tivemos depois disso a eleição do Bolsonaro e aí agora a crise do Covid. Então, assim, tem etapas que as pessoas precisam lembrar o que estava acontecendo para depois a gente não querer procurar achar culpado apenas. E sim compreender, pelo menos tentar compreender o todo, ou uma parte desse todo. Por exemplo, o que foi a eleição do Bolsonaro? Foi justamente a antipolítica. E olha a contradição que foi essa antipolítica. Elegeram um cara profissional da política, que estava há quase 30 anos no Congresso Nacional, um deputado do baixo clero, que botou o filho candidato lá no Rio de Janeiro, botou o outro filho candidato em São Paulo e o outro filho candidato aqui. Né? Aí o São Paulo saiu para o federal, o outro aqui, que é do Rio, que veio como senador, e um como vereador, e ele como deputado. E aí sai candidato ele, toda a família candidata, está há 30 anos nisso e vem fazer justamente o discurso da antipolítica, tentando mostrar, iludir a população de que ele era o libertário, ele era o salvador, encostou com um segmento respeitado na sociedade, que é o segmento militar, sejamos justos, né? E não, mas respeitamos eles na área deles, né? A instituição, como Forças Armadas, elas têm um papel constitucional que tem que ser sempre mantido e zelado. E tenho certeza que eles o farão sempre. Então, quando você pega o presidente Bolsonaro e ele, quando monta aquele governo, né, você pega já a foto do primeiro ministério dele, porque já mudou 11 de lá para cá, mas a primeira foto dele, você já não tinha lá mulher em nível de primeiro escalão, porque a Damares não era ministério, ali era uma secretaria especial, mas aí já sem mulher, sem negro, e sem nenhum representante do norte e do nordeste, né? Então você já percebia ali a discriminação de forma clara, né? Assim, o mundo dele, o mundinho dele ali, só dentro do Rio de Janeiro e só dentro com aquelas pautas e agendas que ele sempre defendeu. Então eu também não estou me lamentando porque ele já defendia isso publicamente. O povo que votou nele, mesmo cego, de ódio com quem quer que seja, esqueceu só de lembrar quem é que estavam mandando para lá. Passado tudo isso, nós da oposição fomos lá para o Senado, eu tenho tido compromisso com o Brasil, estamos votando com o Brasil, estamos ajudando nas pautas, e aí o que acontece? Mesmo assim, sozinho, o presidente está tendo a capacidade de criar crise, de criar confusão. Então, antes de começar o Covid, Ivaldo, o que foi que o presidente Bolsonaro fez? Ele conseguiu arrumar brigas internas dentro do seu próprio governo, tanto que o braço direito dele, que era o Bebiano, morreu, saiu de lá rompido. Tiveram vários outros do entorno dele que saíram rompidos, pessoas que ele defendiam ele de manhã, tarde, de noite, brigavam por ele e hoje não estão mais do lado. Ou seja, estão todos os errados, os que eram ditos amigos e de luta dele desde o início, e só ele que estava certo. Aí você pega
aquele cheque em branco que ele deu lá para o Ministério da Economia, para o ministro Paulo Guedes, para administrar aquele elefante cheio de pata, entendeu? E cheio de tromba, porque aquilo ali não tem controle, é impossível você pegar uma secretaria, um ministério daquele tamanho e aí dizer que ele ia fazer economia no país da forma como ele quer fazer. O que ele quer? Fazer economia entregando tudo para os banqueiros, tudo entregando para o capital grande, só para os ricos e lá para fora, querendo privatizar com a agenda de privatização da Eletrobras, da Petrobras, dos nossos bancos públicos que ainda restaram alguma coisa, só jogando a conta para o trabalhador. Botou lá a reforma da Previdência, e aí veio com várias outras reformas que vêm num processo violento de criminalização do servidor público, de criminalização dos pequenos, e todo mundo tem que pagar a conta, menos eles que são os grandes. Então, antes de começar a Covid, eu queria só lembrar que o Brasil já tinha entrado esse ano no PIB de 1,2, ou seja, um PIBinho, né? Não cresceu nada, insignificante. E ele teve o ano todo de todas as reformas e teve todas as condições para poder fazer o seu trabalho. Aí, quando você chega, já lá depois desse período do Covid, do decreto de calamidade, que inclusive eu fui o relator, aí você começa a ver a forma que o presidente tratou, ou seja, ele chegou já num processo de desgaste dentro da crise da pandemia, já não estava governando para os brasileiros, o desemprego continuava e continua altíssimo antes de começar ali a crise, e o Brasil ainda patinando e muito na questão econômica. O dólar, naquele momento, já estava quase R$5. Aí começa a crise agora, nós temos aí um dólar que já está chegando a R$6, os desempregados de 11 milhões e pouco foram agora para quase 14 e vai aumentar. Nós não temos perigo de até julho não ter aí uns 16, 17 milhões de desempregados. Muitos perderam a sua renda, um monte de empresário aí teve que fechar a porta e está aí falido e sem condições de retomar seu trabalho. E nós, simplesmente, com uma agenda muito violenta, muito dura de trabalho para tentar, pelo menos, amenizar os problemas e os impactos que estão chegando no nosso país e principalmente no Maranhão. Então eu começo aqui a live contigo te dizendo assim, nós estamos com um presidente que está com um avião pilotando e ele não sabe como pousar esse avião grande, tá? O piloto não sabe pousar o avião, e nós precisamos ter muita tranquilidade e cuidado para o piloto não se chatear e jogar esse avião aí contra uma serra aí no meio dessa viagem. Então, nós temos que ter muita calma neste momento para ajudar, pelo menos, a tirar esse piloto do banco ou chegar a hora certa de ele mesmo pedir para sair. Porque, senão, esse avião pode não conseguir se segurar em pé, voando. Porque hoje nós temos aí movimentos que, infelizmente, desestimulam todos nós na construção dessas soluções. Por exemplo, me dê um líder do mundo que esteja hoje ruim com a sua população. Até os que estavam vindo, Ivaldo, desgastados, começaram a se recuperar, porque no momento desse de crise de saúde, que as pessoas têm medo, óbvio, elas querem se agarrar com a esperança e querem se agarrar em alguém. Elas precisam ser lideradas. Elas querem que o seu líder diga qual é o caminho, qual é a solução. As pessoas querem um rumo. Então, na hora que os presidentes eles vão para cima e lideram o processo, eles conseguem se reaproximar e reconquistar o seu público. Você perceba onde os governadores e aonde os prefeitos lideraram o processo, pelo menos com as suas limitações. Veja, hoje a gente acompanha muito índices de pesquisas, e eu vi agora de ontem a XP, aqui a nível nacional, e os governadores deram uma crescida enorme, isso no Brasil todo. Governador que apoia Bolsonaro e governador da oposição, independente, todos que estão enfrentando a crise de frente, estão bem. Agora, o presidente, a rejeição dele é uma boca de jacaré, ela está crescendo de forma violenta. Hoje, na pesquisa de ontem da XP, o presidente Bolsonaro continua com seus 20 e poucos % ali de um público que continua com ele para o que der e vier, mas hoje a rejeição dele já é enorme, já passa dos 50%, já falam não ao presidente Bolsonaro. Então nós temos hoje
que continuar tendo essa resistência, essa resiliência, de forma muito inteligente, muito objetiva. Exemplo, o Congresso Nacional tem sido um poder moderador. Nós temos ajudado no bom trabalho. Eu tive uma audiência duríssima com os líderes do Senado, com o ministro da Educação. Aquele imbecil desmoraliza total a agenda da educação. Aquele cara só abre a boca para falar verborragia, só utiliza as palavras para atacar de forma voluntária todo e qualquer um que venha se impor ao pensamento único que ele acha que pode impor através de uma ditadura ideológica do gênero e da linha que eles defendem, que é um grande erro. Então, se você pegar ali na questão do Enem, olha o desgaste que eles tiveram de forma desnecessária. Por quê? Nós chamamos uma reunião de líderes, entre paredes, fechada a reunião, e chamamos, ministro, o Enem não pode acontecer agora. Sabe o que ele disse? O Enem não foi feito para fazer a justiça social. Tem que ser realizado agora porque os que têm condição de se preparar vão ser bons profissionais e não podem perder a sua vaga na universidade. Ora, mas rapaz, ou seja, tivemos que fazer esse movimento todo, ir para a votação, derrotar. O governo pegou uma derrota grande no Senado Federal. Quando eles viram que não tinha mais jeito, que a Câmara ia também derrubar, o que foi que o governo fez? Mandou suspender o Enem. Ou seja, de uma incompreensão, de uma insensibilidade só de quem não anda no Brasil e não conhece de verdade a situação dos nossos estudantes, da nossa juventude. Ele está acostumado só com a família dele, ou gente próxima a ele, que tem lá cada um seu notebook no seu quarto individual com a sua suíte, e acha que isso é no Brasil todo, né? Falar que o estudante tem condição de, no momento desse, estudar. E mesmo que tivesse o computador em casa, quem é que tem condição de estudar no momento onde está vendo parentes, amigos, uma pessoa da rua infectada ou morrendo, rapaz? É loucura isso. Quem é que tem condição de raciocinar com um idoso dentro de casa com medo de pegar uma doença dessa aí que está matando milhares? Então, nós temos que ter essa capacidade, sim, de se indignar, de se chatear, de brigar o quanto for necessário para poder continuar com uma pauta sempre a favor da nossa juventude e a favor do nosso Brasil. E falar em pauta a favor da juventude, eu quero aqui falar uma pauta a favor dos moradores, dos trabalhadores e das pessoas que, por exemplo, aí na Vila Luizão, Ivaldo, assim como lá no São Cristóvão e em todo o Maranhão, em todo o Brasil, quem é que nunca teve um amigo ou você mesmo com a porta da equipe da SEMAR lá na porta para cortar sua luz final de semana? Chega aquela sexta-feira, 4 horas da tarde, aí a SEMAR chega lá e corta a energia, nem pergunta para ti como é que está a tua conta e vai-se embora. Aí você está lá com um pouquinho de carne na geladeira, tem uma criança, tem um idoso, a pessoa, além da humilhação e do constrangimento que ela vive, aí a equipe vai embora. O que acontece? Ela pega e espera você pagar, cobra uma taxa absurda de religação para poder depois voltar ou segunda-feira religar sua luz. O que acontece? Hoje nós tivemos a notícia, ontem, quer dizer, da aprovação do meu projeto aqui. Foi o vereador Raimundo Penha, seu colega aí de bancada, tratou esse assunto aí na Câmara de Vereadores, e o deputado Neto Evangelista me mandou o documento também pela Assembleia Legislativa, pedindo que tratássemos esse assunto aqui em Brasília, porque era um assunto a nível federal. Então não podia ser uma legislação nem no município nem estadual, e com isso poderia gerar, como gerou, ações de inconstitucionalidade. Então aqui que é o caminho de resolver o problema. O que nós fizemos? Aprovamos, Ivaldo, no Senado, aprovamos na Câmara dos Deputados, a Câmara mudou alguns textos, mas já está voltando para o Senado, e eu já conversei com o presidente Davi e ele vai agilizar para, no máximo, agora em junho, a gente votar no Senado o texto final desse projeto só para o presidente sancionar. Então, depois de aprovado, amigo, esse nosso projeto, o que ele vai dizer? Proibido cortar energia dia de sexta-feira e proibido cortar energia véspera de feriado. O coração principal do projeto é esse. E estou lutando para que se resolva essa questão das taxas absurdas de religação também. Mas o principal, tanto a Câmara como o Senado já concordou, que é proibir essa humilhação. Porque se o corte acontecer na quinta, o trabalhador ainda tem a sexta-feira para correr atrás e tentar ir fazer um bico, arrumar o dinheiro, pagar
e aí dá tempo ainda de religar sua energia para ele poder passar o seu final de semana tranquilo. Então, irmão, a primeira aqui, introdução, eu acabei falando quase o tempo todo, né? Mas foi também a alegria de poder aqui desfrutar desse momento importante do seu canal, que você está fazendo aí um brilhante trabalho também lá na frente da Secretaria de Agricultura. Você fez um grande trabalho na Secretaria de Agricultura e Pesca, agora como vereador voltou com tudo, está aí, ampliou mais do que nunca aí as suas bases, seus horizontes. São Luís lhe conhece, o Maranhão também, e nós estamos aqui sempre juntos, né, na luta a favor do trabalhador e, claro, firmes aí fortalecendo o nosso partido, o nosso querido PDT. Eu queria primeiro também dizer que nós temos muitos jornalistas acompanhando, né, mandando mensagem. Eu queria agradecer a imprensa que está acompanhando a gente aí, é muito bacana. Os militantes do partido também estão aí participando com a gente, muitos amigos nossos. E eu queria, aqui tem um negócio que eu achei super interessante, a aprovação da lei, do projeto de lei 911, de sua autoria, que é sobre a contribuição social dos lucros líquidos dos bancos. E eu queria que tu explicasse isso, porque eu acho muito válido, porque os bancos realmente é uma coisa incrível. Como esses bancos lucram, sabe? Não é coisa pouca, entendeu? É muita coisa. E quando se trata da contribuição, o banco não está ali na contribuição. Então, eu queria que você explicasse para os nossos seguidores aí o que representa a lei, o projeto de lei número 911/2020. Na verdade, assim, nós estamos assim perdendo a paciência com esse arroxo que querem fazer só com os trabalhadores e com os pequenos, né? E toda vez a gente olha os grandes sendo poupados. A sensação que nós temos sempre é essa, né? De que nesse país o pequeno sempre paga mais caro a conta e o maior fica ali mais livre. Então, hoje, não dá para entender como é que num país como o nosso, onde milhares de comércios estão fechando no Brasil, várias empresas estão perdendo as condições de manter os seus funcionários em dia e com a mesma folha de pagamento. E aí você olha, por exemplo, 4 bancos publicando por ano quase 90 bilhões de lucro líquido no seu balanço. Alguma coisa está errada. Então, eles pagam hoje 20% de imposto sobre a contribuição social do lucro líquido deles para a União, né? Então, a minha proposta é que durante a pandemia, esse imposto ele seja aumentado para 50%. Daí nós aumentaríamos consideravelmente esse valor, esse dinheiro, para ajudar nas políticas públicas que o país precisa. E aí, para os bolsonaristas de plantão não acharem que a gente é tudo contra, é dinheiro que vai para o cofre da União, não é para o cofre do governo do Maranhão, nem das prefeituras do PDT. É um dinheiro que vai para a União. Então, assim, nós estamos pensando que os grandes precisam ajudar mais. Outra coisa que eu tenho batido muito é a taxação das grandes fortunas. No Brasil, inacreditavelmente, nós temos aí cerca de 60 famílias que detêm mais de 60% da riqueza de todo o Brasil. Então, não dá para imaginar que num país de 220 milhões de habitantes, de milhões de quilômetros quadrados como o nosso país, que tem dimensões continentais, a gente tenha ainda um grupo seleto, pequeno, que é detentor das riquezas e de todo o poder da nossa nação. Não é que eles não possam ter o dinheiro deles. Nós queremos que todos tenham. Agora, é muita concentração de poder e muita concentração de dinheiro, que precisa ser, sim, melhor distribuído. Então, quem tem mais tem que ajudar mais. É assim que funciona no resto do mundo, a gente não tem que inventar a roda. Então, o projeto ainda está com muito debate, não é fácil, eu sei disso. O lobby, a força deles é muito grande, nós vamos estar em cima, mas eu tenho tido aqui a minha altivez, vamos estar sempre ali com firmes, levantando esse debate e, claro, ajudando no que for possível. Tem uma declaração pública que o ministro do Gabinete Institucional, Luísio, né, que é o Heleno, né? É Luiz Heleno. O general Heleno. É o Heleno. Ele diz que, a partir da decisão que o ministro do Supremo de trazer a público o vídeo da conversa, de onde tem a reunião ministerial.
ele fala que isso foi um grande erro, que vai abalar as relações institucionais, tipo, meio que ameaça a democracia. Qual é a tua avaliação com relação a isso? Eu achei um absurdo, tomei com Olha, o espanto. na verdade, esse tipo de ameaça já vem tendo ao longo do tempo, Ivaldo. Já vem tendo ao longo do tempo. Então, só para te dizer, aqui em Brasília já há nos bastidores, já que o ministro Celso de Mello, ele vai liberar esse vídeo, né? Então, daqui a pouquinho vai ter esse vídeo aí publicado. E todos que já tiveram acesso a ele colocam que o Brasil vai ficar estarrecido, a forma como a República trabalha, como é que está sentado hoje o primeiro escalão do Brasil para conversar assuntos do país. De forma assim que a gente fica com vergonha alheia e já pede desculpa alheia também, porque isso é muito ruim para o Brasil, é ruim para todos que estão. O Thales ali está dizendo que... Não, passou direto, eu não peguei. Mas assim, é preciso que a gente tenha, claro, noção e ciência de que cada crise dessa vai piorando ainda mais a economia, vai piorando ainda mais o clima no Brasil e a harmonia, óbvio. Mas de ameaça, claro que a gente não vai passar recibo, Ivaldo, porque o Brasil não vai aceitar outro golpe, e muito menos ameaça de quem quer que seja para a gente poder tá dando os passos e conduzir aqui os trabalhos em Brasília. Então, o general Heleno, ele meio que já está falando demais, porque tu pega a fala dele lá atrás, né? Ele condenava as alianças do Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está fazendo tudinho e ele está dizendo o quê? Ou seja, é um cara que fala para aquele momento, mas no concreto mesmo não tem feito e não tem resolvido nada ali dentro. Senador, como o Senado da República é a instituição mais forte que tem desses poderes institucionalmente, quando se trata inclusive da representação internacional, há uma chacota na comunidade internacional com relação ao Brasil, ao comando do Brasil, né? Não, a chacota é geral. Todos os jornais internacionais, pesquisas científicas de respeito, com respeito e reconhecimento mundial, hoje fazem chacota do Brasil e fazem chacota do seu presidente. Né? Os Estados Unidos, que o Bolsonaro sempre babou e lambeu as botas lá do Trump, já fala publicamente que vai avaliar a possibilidade de proibir durante alguns meses a entrada de brasileiros no território americano. Isso porque nós somos o país do mundo que menos soube trabalhar e articular a questão do combate ao Covid-19. Então, a gente realmente é preocupante e nós vamos ter que estar muito atentos aí nesses movimentos. Tânia Jardim... Eu escrevi bem aqui, Tânia Jardim perguntando sobre as eleições em 2020. Só que, na verdade, aqui eu sei que ela está perguntando e tu já está lendo, mas, na verdade, porque tu está morto de curioso também, né? Para saber se tu vai para a urna agora em outubro ou em 22. Então, Ivaldo, deixa eu explicar aqui que é importante esse espaço. Há um acordo no Congresso Nacional de que todos os projetos eles tenham apoiamento para tramitação. O que é isso, para as pessoas entenderem? Para você dar entrada em uma PEC, numa PEC, que é para fazer uma alteração na Constituição Federal, ela precisa ter apoiamento. Então, X senadores têm que assinar para você poder dar entrada, senão nem pode dar entrada. Então, como todos estão em isolamento social, houve durante esse período de sessão remota um acordo para que todos as PECs, os gabinetes assinassem eletronicamente. Então, qualquer PEC que eu queira dar entrada, o meu gabinete recolhe a assinatura de todos os senadores eletronicamente. Chegou a quantidade exata que precisa, eu mando protocolar. Então, eu vou estar, meu nome, o da Elisiane, o do Roberto, vai estar em vários projetos. Por quê? Porque há apoiamento sem compromisso de mérito. Você ajuda o colega senador, como vereador, ele ajuda a tramitar a matéria. Mas votar ela, cada um vota com a sua consciência e com o seu ponto de vista e com a sua orientação partidária. Então, sobre eleições 2020, o PDT vai tomar uma posição agora em junho. Nós iremos decidir qual vai ser o caminho que nós vamos tomar na defesa, se vai ser eleição em outubro, caso a pandemia permita,
Se é eleição em dezembro, aí você alteraria apenas o calendário eleitoral da eleição e não dos prazos para você registrar a chapa e o restante. Ou se você prorrogaria o mandato, que aí já é mais complicado, é mais complexo e teria que ser uma espécie de acordão do Congresso com o poder público, com o poder judiciário, com o Ministério Público, com o Executivo, com toda a sociedade. Então, isso tudo só vamos poder dizer em junho, né, para frente. E muita gente diz, mas se adiou o Enem, por que não adia a eleição? Né? É diferente o calendário, é diferente o que nós estamos discutindo e totalmente diferente a proposta. Tá? Então, só para as pessoas terem uma ideia, é tão sensível esse tema que os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, não adiou a eleição. Estava debaixo de guerra e a eleição manteve. Durante a maior gripe que eles viveram, a espanhola, também não adiaram a eleição. Então, não estou dizendo que não vai ser adiado, eu só estou dizendo que não é um assunto de chegar e dizer, resolve, está adiado e acabou. Qual é a sensação que eu tenho? Muitos, ou a grande maioria, é a favor de que unificasse logo a eleição tudo em um ano só. Então, você pega, joga tudo para 2022, prefeito que está agora, que tem direito à reeleição, em 2022 já não teria direito à reeleição, e quem não tem mais reeleição teria aí seu mandato prorrogado por mais 2 anos. Então, assim, se você passar para 2022 todo mundo e unificar, então zerou o jogo, ninguém tem mais reeleição a partir daí e tem só uma eleição a cada, parece que 5 anos que estão querendo discutir. Né? Seria um mandato só de 5 anos para todo mundo, sem direito à reeleição no Executivo. Mas isso tudo é debate, é proposta e tudo, então tem muita coisa ainda se conversando. Né? Então, volto a dizer, prorrogação de eleição, ainda vai começar esse debate em junho e eu vou estar aqui mantendo vocês informados, tá? De forma muito sincera, aberta, o que vai acontecer. De toda forma, agora, o que eu peço aos amigos? Vamos nos concentrar ao combate ao Covid-19. Ele é o nosso inimigo, nós temos que estar atentos nele, né? Então, manter o isolamento social, quem pode, quem está fazendo seu trabalho essencial, faça e tome todas as precauções. Por exemplo, ontem nós tivemos a notícia do Bandeira, que é o doutor Bandeira, que é o secretário-geral da mesa do Senado, ele testou positivo. E o Bandeira trabalha com a gente presencialmente todo dia nas nossas sessões remotas. Então, desde quando começou Ivaldo, a pandemia, e tivemos a sessão remota, eu estou lá presencialmente dentro do Senado com o presidente Davi Alcolumbre e com os assessores mínimos da presidência para poder fazer a sessão. Então, o secretário-geral Bandeira testou positivo, todos nós entramos em isolamento, né? Eu estou agora em casa em isolamento social, fizemos o teste, eu fiz hoje 3 testes. 3, né? Ainda estou aqui furado. Agora há pouco, mas tive que fazer porque, claro, você tem que estar sempre mantendo a população, a sociedade informada, até porque nós estamos trabalhando e temos que estar com saúde plena e não estar colocando ninguém em perigo, né? Então, assim, esses testes que eu fiz aqui foi o PCR, o sorologia e o IgG e IgM. Esse IgG e IgM é o teste rápido, tá? Então eu já fiz o teste rápido, deu negativo, graças a Deus. E o de sorologia e o PCR, que é esse de sangue, e o outro aqui que bota muito incômodo, né, na narina e tal, esse já coletaram e daqui para terça de manhã, segunda-feira à tarde, eles devem entregar o resultado. Então eu vou aguardar, né, mas com muita tranquilidade, não estou sentindo nada e nenhum sintoma, mas temos que tomar todos os cuidados. Então, a recomendação que eu faço é essa: quem puder, fique em casa e não vamos subestimar essa pandemia, porque, infelizmente, com alguns é assintomático, mas outros, infelizmente, têm perdido a vida e não é fácil. A gente sabe que já são milhares de pessoas por todo o país e, infelizmente, a gente já está chegando aí na casa dos quase 20 mil. Tem muitas perguntas, mas não dá para responder todas, porque são muitas mesmo. Então, eu vou colhendo algumas, porque eu também
preciso passar o máximo de informação nesse curto tempo, que é um tempo realmente curto. Mas eu tenho uma coisa com relação ao PDT, que ele deu entrada no pedido de impeachment. Aliás, deve ter mais do que um pedido de impeachment com relação ao presidente Bolsonaro, né? E as pessoas estão me perguntando, eu queria saber como é que está essa posição do PDT com relação ao pedido de impeachment. Olha, o PDT entrou com o pedido de impeachment, vários partidos entraram, vários movimentos, sociedade civil organizada, cresce o número de pedido da saída dele e eles estão lá na Câmara dos Deputados, dependem do presidente Rodrigo Maia para que comece a tramitar. Então, nós vamos estar atentos, assim que ele tome a decisão sobre esses pedidos de processo, nós estaremos dando total publicidade para todos vocês e falar em que pé que vai estar. Por enquanto, depende da decisão do presidente da Câmara. Os jornalistas da revista Saúde News Nordeste estão fazendo uma pergunta. Senador, qual a sua opinião com relação aos ataques? O França está falando aqui, 38 pedidos já protocolados. Esse aí está pensando em impeachment todo dia, que ele está conferindo um a um. Realmente, são muitos, viu, França? Pois é. Então, a revista Saúde News Nordeste está perguntando para ti qual a sua opinião sobre os ataques da oposição ao governo do Maranhão, porque tem uma posição muito firme com relação, não só do Maranhão, mas do Nordeste. Parece que há um foco de oposição do governo federal com relação aos governadores do Nordeste. Não, agora não vamos mais falar Nordeste, Valdo, porque a briga é generalizada. Eu costumo dizer, vamos tirar o Flávio Dino desse negócio e vamos botar aqui o Dória. Dória se elegeu no palanque do Bolsonaro e estão lá se matando, né? O Dória fala mal dele todo dia, briga com ele. Não é fala mal, briga com ele porque sabe que ele não tem tido compromisso com o país e nem com o povo paulista nessa crise. O governador do Rio de Janeiro foi do grupo dele, se elegeu com ele e também está lá brigado e todo dia ele tenta botar a culpa no Whindersson em alguma coisa. O governador aqui do Goiás, o Caiado, a mesma coisa. O Caiado, bolsonarista doente, e aí o que acontece? Também não está com o presidente. Então basta ver que não é uma briga da oposição com a situação. O Bolsonaro, ele parece-me assim que ele é triste com ele mesmo, né? Ele tem problemas de alma, de paz, de áurea. É muito complicado aquilo tudo. Então não dá para a gente passar muito recibo a essas perseguições, a essas brigas, porque o mundo todo está todo errado, é só ele que está certo, como um internauta aqui acabou de falar. Parece que o Júlio França me fala também, dizendo o seguinte, que ele só dorme se ele conseguir brigar com alguém durante o dia. Se ele não Ou senão ele vai no espelho e xinga ele mesmo, né? E depois ele vai dormir. E quando ele não tem ninguém para brigar, ele manda um e-mail para ele, lê e começa a se esculhambar. É isso aí, Júlio, é verdade. O Rômulo está dizendo que ele está... Professor, estou aqui, professor. Ô, professor. O professor fez aniversário ontem, professor. O professor fez aniversário, eu vi ele todo sentado lá. Weber, deixa eu te perguntar. Temos uma coisa muito interessante, que é assim, a tua liderança nesse momento, claro que eu sabia, eu sempre soube que tu é uma pessoa extremamente articulada, tu ganha de todos nós com relação... Desde o movimento estudantil, tu ficava até de madrugada para te convencer uma única pessoa. Então, tu tem esse poder de convencimento, tu tem paciência para fazer isso, falo com conhecimento de causa, tu tem a paciência danada, tu tem o poder de convencimento, tu tem essa... Tu és um articulador nato. E eu quero saber... Hoje, a gente vê isso no Congresso, principalmente no Senado, assim, tu está na linha de frente... junto com o presidente, as pessoas a gente fala assim, ele é o vice-presidente, as pessoas me perguntam se tu realmente é o vice-presidente do Senado. Eu queria saber, porque tu está numa liderança muito forte no Senado da República. Isso é muito importante, a gente se orgulha muito disso, isso é muito importante para nós. Não, eu agradeço de já aqui o reconhecimento público que o presidente Davi Alcolumbre fez na sessão de ontem, quando ele registrou. E desde quando começou essa crise, eu fui para dentro do Senado, fiquei lá do lado do Anastasia, porque ele testou positivo logo no início da guerra. E aí eu fiquei lá do lado da Anastasia, fui o relator da calamidade pública, que declarou calamidade pública, e ficamos lá firmes. Depois, o Anastasia volta para Minas Gerais, né, um grande senador, ele é o vice-presidente do Senado,
e ex-governador de Minas, que se tornou, sem dúvida nenhuma, um grande amigo. E aí o Davi volta aos trabalhos e aí eu continuo lá ao lado dele. Então, desde quando começou essa crise, eu não faltei um dia. Todo dia eu estive lá dentro do Senado ajudando a votar e ajudando a conduzir as soluções que estão sendo criadas para ajudar os municípios e os estados. E hoje eu faço parte da mesa, sou líder da bancada do Senado, sou o segundo suplente da mesa e estou exercendo essa atividade de secretariar a sessão. Os colegas senadores que são da mesa são do grupo de risco. Então, eles não, infelizmente, não podem estar presencialmente lá e a gente se colocou à disposição, até porque eu disse desde o início, olha, eu sou um soldado, eu sempre fui, quem me conhece sabe que eu não fico acomodado dentro de casa. Né? Eu não sei me acomodar, é da minha natureza, é da minha forma sempre de agir. Então, eu podia muito bem ficar na minha em casa e dizer, ó, estou em isolamento social e deixa lá alguém aparecer para resolver. Mas eu não ia me sentir bem. Eu não saí do Maranhão com 2 milhões de votos, quase 2 milhões de votos, de amigos, de esperanças, de pessoas que sabiam e que precisavam saber para que serve um senador, para ficar em casa e só com desculpa de que eu estava enfrentando ou eu estava evitando aparecer ou evitando me contaminar. Eu peço isso para as milhões de maranhenses e brasileiros para não se contaminar e para evitar para que a curva não fique alta. Mas se Deus disser, o meu destino disser, ó, tu vai pegar no meio dessa confusão, faz parte de todo soldado que luta. Né? Quem vai para o campo de batalha pode ser atingido e isso faz parte da guerra. Mas eu sou um soldado do campo de batalha, não sou de gabinete. Então, a minha permanência aqui em Brasília, nessa pandemia, é porque eu sei que aqui eu ajudo muito mais. Por exemplo, de tudo isso, projetos que a gente votou agora de ajuda a Estado a municípios, votamos a questão do auxílio emergencial. Vale lembrar que o governo queria R$200, aí aumentou depois para 400, porque a gente foi para cima deles, aí a gente foi falar nos R$500 e, com tudo, chegamos nos R$600. Mas hoje só é R$600 porque foi briga nossa, de todo o parlamento, estávamos ali em cima. Agora ajuda aos pequenos e médios empresários, o micro e pequeno empreendedor. Nós estamos atrás de fortalecer, de criar linha de crédito, de ajudar a criar as condições para eles. Agora mesmo, semana que vem, um projeto que vai ser votado, tem lá uma emenda minha que eu já estou sabendo que vai ser acatada para prorrogar dívidas rurais. Um monte de medidas que estão acontecendo e eu estou aqui envolvido, então eu sei que nós estamos ajudando. E se eu estivesse fora de Brasília, talvez muitas dessas coisas não teriam acontecido. Agora mesmo no Maranhão, com as ajudas mesmo de ordem prática. Chegaram na FAMEM, na Federação dos Municípios, e ela distribuiu para os municípios 20 mil unidades de álcool em gel. Articulação minha aqui em Brasília que eu consegui com a Ambev. E liguei para o governador Flávio Dino, liguei para o Erlânio Xavier, que é o prefeito da FAMEM, articulamos a cegonha, o caminhão carreta que foi buscar esses álcool em gel lá em Guarulhos, em São Paulo, e graças a Deus foram distribuídos no Maranhão. A minha presença aqui em Brasília ajudou a articular aí essas 7.500 cestas básicas, 75 toneladas de alimentos que também estão sendo distribuídas para as famílias carentes do Maranhão. Então, assim, eu tenho tido o máximo de esforço possível e me dedicando 24 horas para ajudar no enfrentamento dessa crise e o farei enquanto tempo for necessário. Vereador da Hérlio Barros, não sei qual é a cidade, mas ele está aqui com a gente, ele fala que tu foi um dos articuladores para que acontecesse a aprovação da emenda não, da liberação de 125 bilhões para o enfrentamento da Covid-19, e se ainda existe essa possibilidade desse chegar em maio nos estados. Eu acho que esse dinheiro, eu não estou a par, mas esse dinheiro é para o Brasil todo, não é só para o Maranhão, claro. Qual é o valor aí? 125 bilhões para o enfrentamento da Covid-19. Não, isso é bem mais, Uhum. Não, de bem mais. Se você pegar de tudo quanto desde a linha de crédito, de renegociação, de empréstimo, de estímulo a estados e municípios, aos R$600 de auxílio, somando tudo isso, vai dar muito mais. Vai dar aí perto de 400, 500 bi.
E No Brasil, claro, né? sim, e este recurso acha que é possível ainda vir parte desse que foi aprovado ontem, que foi assinado, não sei nem se chegou a ser assinado, ainda esse mês de maio? O dos prefeitos, da ajuda aos municípios e aos estados? É, Sim. O presidente Davi Alcolumbre me falou hoje de manhã que Maranhão não, os municípios do Maranhão e do Brasil devem receber esse recurso dia 30 agora desse mês. O presidente vai sancionar o projeto e deve sancionar ele no diário extra amanhã, sábado, ou na semana que vem, entre segunda e terça-feira. Segundo o presidente Davi, ele só não sancionou ainda porque ele está resolvendo ainda uns problemas tipo posse de policial rodoviário federal e que ele tinha que fazer isso primeiro, que parece que vai resolver isso hoje, para poder promulgar sancionar esse outro projeto. Porque se ele sancionar esse outro, da ajuda aos estados e municípios, ele já não vai poder nomear os novos policiais rodoviários federais por conta do veto que tem lá, que veta qualquer tipo de nomeação nos próximos 18 meses. os estudantes estão passando mensagem aqui também sobre a questão, fostes da linha de frente com relação ao adiamento do Enem, que foi muito importante, sim, porque realmente havia uma disparidade, né? Os estudantes, enquanto escola pública e privada, os que estão em casa estão estudando, claro, naturalmente, estão tendo todo o auxílio tecnológico, com toda a estrutura que a tecnologia dispõe, e finalmente foi feito isso, e foi muito importante, principalmente para os estudantes do Maranhão, né, Wellington? Não, sem dúvida nenhuma. Se o Enem fosse acontecer do jeito que eles queriam, já agora, na data que estava fixada em novembro, ia ser um horror. Nossos estudantes do Maranhão aí iam ficar totalmente numa desproporcionalidade aí, de paridade, não tinha paridade de armas nenhuma para fazer uma boa prova e ter a oportunidade tão sonhada de entrar numa universidade pública. O adiamento do Enem ele foi sensato, foi correto e nós brigamos muito aqui, viu, Ivaldo? Deus sabe o que a gente brigou aqui nos bastidores para botar esse projeto na pauta e fazer com que fosse adiado essa prova e dada essa oportunidade às nossos jovens do Brasil e, em especial, do nosso querido Maranhão. Além de emendas que foram feitas e destinadas com relação ao coronavírus, mas também tem muitas emendas fora de coronavírus para o Maranhão, que eu acho que foi um dos que mais mandou emenda nesses últimos meses para cá. Foi muita coisa, sempre tem acompanhado. Eu vou fazer, eu quero aqui convidar já segunda-feira, às 18 horas, eu vou estar no programa Ponto e Vírgula, e lá eu vou ler mais ou menos um resumo das minhas ações e das emendas que eu consegui para o Maranhão nesse mandato de senador. Temos ajudado muito, agora mesmo há 10 dias eu anunciei R$1 milhão, já está na conta da Prefeitura de São Luís para passar para Aldenora Belo, para ajudar aí na luta, no combate ao câncer, né? E temos feito aí muita gestão, nós temos ajudado aí vários municípios e estou trabalhando aí para continuar fazendo. E a gente que já estamos encerrando, porque parece que é pouco, mas nós estamos chegando a 1 hora de live. E eu te disse que era só meia hora, né? Tu me enrolou. Eu fiquei enrolando. Obrigado, senador, o prefeito aqui, Eric, lá de Barra do Corda. Obrigado, senador, pela emenda de R$500 mil para Barra do Corda. Valeu, Eric. Tamo junto. Eric, um abraço também. Obrigado por participar. O Lulu está dizendo que o PDT está saindo na frente na defesa dos trabalhadores. Muita gente participando que não dá, né? Infelizmente, o MEC prorrogou a inscrição do Enem para o dia 27 de 5 de 2022. Todo mundo participando, enfim. Rapaz, já que eu estou com o Ivaldo aqui na live dele, eu não sei se o jornalista Felipe Clã vai estar aí te assistindo, mas eu não escrevi ainda, porque hoje foi um dia aqui puxado, apesar de eu estar em casa, mas não parei de fazer aqui a articulação. Aí ele me pergunta aqui, estou tentando entender a sua estratégia de participar do requerimento de eleição para 2022.
e seu candidato não está bem nas pesquisas, o PDT não vai fazer muitos prefeitos e vereadores nesta eleição? Dizer para ele, para Felipe, para todo o Maranhão, claro, canal aí de um pedetista amigo, de que nós estamos prontos para a eleição em julho, em agosto, em setembro. Eu sempre brinquei com o Ivaldo na nossa juventude, que a gente terminava a eleição de uma união de moradores e já estava procurando qual era a associação que a gente ia para brigar de novo. Então, a eleição para nós nunca foi problema e nós não temos medo de eleição, pelo contrário. Até porque um partido como o nosso, que trabalha, que tem o que prestar conta e o que tem o que falar, não tem por que estar com medo de enfrentar a urna. Então, não se trata disso, tá, Felipe? E a outra coisa é pesquisa. Se pesquisa pautasse o PDT, o Everton não era candidato a senador. Lembre-se que na campanha eles me botavam em 6º lugar, né? E não preciso nem dizer qual foi o resultado. E tu fala que o Everton, ele para botar os outros para fazer campanha mesmo, ele fala assim, e essa campanha é a campanha... O Ari já me mandou, quando é que começa a campanha das nossas vidas? De qualquer forma, como nós estamos encerrando, muita gente participando, um abraço aí para todo mundo que participou, a gente agradece, nós temos a alegria de poder, mesmo nesse momento de muita dor, muito sofrimento, a gente ter esse contato direto com uma pessoa que está sempre disponível para nos trazer as informações. E eu também, como disse, milhares de pessoas que passaram por aqui, dizendo que você me representa, senador, você me representa, porque realmente teu mandato é de qualidade, é popular, é um mandato que realmente fortalece a luta daqueles que precisam, e eu fico feliz assim de saber, poxa, eu sou um vereador e estou falando com o senador porque ele está disponível para tratar com as pessoas, para tratar dos assuntos que interessam as pessoas, independente do grau, do nível, do teu tamanho. Tu é senador, tu é deputado, estava falando ontem com o secretário de Educação do Estado. Também eu falei ontem com o secretário de Estado da Saúde e eu tenho tratado de continuar, viu, Everton? Esse é o canal que eu encontrei para continuar prestando conta com as pessoas sobre os assuntos que interessam para elas. E eu fico muito feliz de um senador da República eu consegui fazer uma live e eu sou top agora também. Eu queria muito agradecer a tua participação e faça suas considerações finais para o nosso povo aí. Tá, valeu, Ivaldo. É sempre bom estar aí conversando com o nosso Ivaldo Rodrigues, um vereador atuante, um grande irmão, amigo, que começamos juntos aí nessa luta, dividimos um cachorro-quente junto ali na Praça Deodoro, sonhando e sempre dizer, eu vou ser isso aqui, tu vai ser aquilo, vamos para cima. Brigamos pelos nossos sonhos, lutamos muito, trabalhamos muito. Muita gente às vezes pergunta como é que todo mundo chegou aonde chegou, mas ninguém procura saber qual foi as escadas e o caminho que cada um trilhou, né? Então, outro dia eu lembrava para um amigo comum aqui, nosso, Ivaldo, dizendo para ele, irmão, mas tinha feriados, domingos, sábados, dias de chuva, dias de sol, que a gente estava lá nas estradas, rodando, acreditando de verdade no projeto. E graças a Deus ele tem nos abençoado, estamos aqui e tenho tido assim muita consciência e muita tranquilidade de que tudo que eu sonhei deu certo. Meu sonho era sempre ser deputado federal e você sabe disso. E tive a oportunidade de ser por 2 vezes. E agora, nesse outro sonho mais ousado, que foi ser senador da República, representando o Maranhão, claro que eu me sinto totalmente contemplado. Não estou atrás de projeto pessoal, já estou atrás de agora continuar trabalhando pelo nosso Estado, que é o que eu tenho feito com a minha consciência. Tem gente que não vai concordar comigo, mas o que eu quero dizer? Não precisa concordar, só é respeitar. Porque o mais importante é as pessoas entenderem que os seus representantes têm que ter lado. Eu, particularmente, não suporto essa coisa de quem não tem lado. Fica ali todo tempo no meio termo, não querendo se queimar com A ou com B. As pessoas têm que saber qual é o seu time que você torce, qual é a opção que você tem de vida e pronto. Então, para tudo você tem que ter um ponto de vista. E eu sou muito claro nisso. E é por isso que eu tenho tocado a minha vida de forma muito tranquila e ando de cabeça erguida em qualquer lugar, sem medo de ser feliz. O Murilo está dizendo que o sonho dele é ganhar a moto. Ô Murilo, só porque a live está acabando, senão eu ia resolver a moto agora. Deixa para a próxima, viu? Gente, meu irmão querido, Deus lhe abençoe, me dê saúde, paz para todo mundo aí na sua família, tá bom? Beijão. Valeu, um abraço. Um abraço.